Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de mais um exercício da lista que inclusive caiu aí na primeira prova da disciplina de Mecânica e Estatística, ministrada pelo professor Sebastião Mendanha, ali no Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Vamos dar uma olhada. Lá na lista ele chamou de avaliação 3.3. Queremos descrever a elasticidade de um elástico com um modelo unidimensional muito simples, caracterizado por uma cadeia de N mais uma moléculas. A partir de uma molécula, podemos estabelecer uma ligação com a sucessiva, movendo um passo para frente ou para trás, sem diferença do ponto de vista energético. Ou seja, a energia interna depende apenas do número total N. O comprimento característico da ligação entre duas moléculas é A e a distância entre a primeira e a última molécula é x. A. Encontre a entropia para o sistema em um N fixo o número de todos os pares possíveis, N mais, N menos, consistentes com um determinado macroestado. A energia constante deve ser calculado. B. Suponha que, para uma pequena variação dx, podemos escrever o trabalho sobre o sistema como dw igual a menos g dx, com g sendo uma tensão, unidades então de força, né? Trabalho, força, deslocamento. Tensão necessária para manter a distância x. Encontre a relação entre a temperatura e a tensão e determine o sinal desta última. Bom, primeiro entropia, depois uma relação entre a temperatura e essa tensão que ele chamou de G. Para esse problema, eu acho bastante importante o esquema, tá? A gente vai fazer um esquema aqui que vocês vão ver que vai ser em 2D, mas o modelo é unidimensional, né? Aqui o 2D ele vai ajudar a entender o problema e a modelar esse elástico, tá? Vamos colocar assim. Aí o que você pode fazer é comprimir essa segunda dimensão de maneira que seu elástico fique ali em uma única dimensão, tá? É um modelo, tá? A gente se aproxima, você negligencia se você tiver um N muito grande, que é o nosso caso aqui, né? N moléculas compondo esse elástico, você pode negligenciar a dimensão, como ela vai ser muito grande numa dimensão e pequena na outra, você pode negligenciar uma dimensão, tá? Mas o esquema é bastante importante para entender o cálculo. Depois o cálculo ele é relativamente simples se você conhecer os outros problemas aí que a gente já fez. Olha só, vou colocar aqui assim então. Peguei uma primeira molécula e dando um passo, esse passo vai ser representado aqui por essa distância, dei um passo para frente, encontro uma outra molécula do meu elástico, tá? Dou mais um passo para frente, encontro outra molécula, e aqui esse vai representar um passo para trás. Por que é importante aqui o desenho? Porque veja que nesse passo para trás eu caio justamente aqui, ó. Eu volto justamente nessa posição, só que se eu colocar em uma única dimensão, vai ficar sobreposto aqui, né, a essa molécula aqui. O que, né, duas moléculas ocupando o mesmo lugar no espaço não faz muito sentido, tá? Então o que a gente no final das contas pode fazer é o que eu disse, né? Você vai compondo aqui o seu elástico dessa maneira, em 2D, de modo que quando você chega na molécula final, você tem uma dimensão aí que é o comprimento do elástico, que a gente está chamando de x. A distância aqui, ó, entre duas moléculas e a distância nessa única dimensão, né, que a gente está modelando. Então tem que ser aqui. Ela vai ser A entre duas moléculas, tá? E como esse N vai ser muito grande,
e o número de passos para a direita, né, o número de passos aqui para frente tem que ser maior do que o de passos para trás, senão você nunca vai chegar aqui, né? Mas se ele é muito maior, esse número de moléculas do que o número de moléculas é muito grande e o número de passos para frente tem que ser maior do que o para trás. Então acaba que se eu fizer aqui, vai acontecer que essa dimensão aqui que eu estou chamando de x, ela vai ser muito maior do que essa daqui. Tá? E aí o meu modelo fica unidimensional, mas esse esquema aqui é fundamental para entender o seguinte. Olha só, nesse exemplo que eu dei, o número de moléculas ele é n mais 1, tá? Como ele colocou aqui no enunciado, n mais 1 moléculas, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 moléculas. O n, então, vai representar o número de espaços entre essas moléculas, tá? Para que eu chegue aqui no x. A gente vai ver isso, olha só. O número de passos para frente que eu dei foram 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 passos para frente. O número de passos para trás, 3. 1, 2 e 3. 12 menos 3. 12 mais 3 dá quanto? 15, né? Então, n vai ser igual a n mais n menos. Ou n menos mais n mais, como eu coloquei. O número de espaços, então, o número de espaços aqui, o número de vezes em que eu vou precisar de A para compor o x, ele é n menos mais n mais. Tá? N vezes A tem que dar x, então n é igual. Na verdade não, né? Aqui o n mais, porque eu dou passos para frente, mas os passos para trás acabam compensando, né, um a um aqui os passos para frente. E aí então n mais menos n menos vezes A tem que dar esse comprimento x. De fato, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 12 passos para frente e 3 passos para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 vezes A, ou 12 menos 3A, para dar o x aqui. Tá? Então, n é n mais n menos. Eu tenho n mais 1 moléculas, n espaços entre elas. De fato, né? Não, o número de espaços são esses aqui, né? N mais menos n menos vezes A tem que dar o x. E como eu disse, o n mais tem que ser maior do que o n menos, tá? Porque senão eu nunca vou chegar aqui do outro lado. Então isso é o que a gente deduz a partir aqui desse esquema. O número de microestados possíveis, ele vai depender então do número de passos que eu dou para frente e número de passos que eu dou para trás. Tá? Cada configuração diferente aqui vai me dar uma configuração diferente de energia macro, né? Um macro estado diferente para o meu sistema. Tá? E a gente vai ver que tem macroestados aqui no microcanônico, né? Cada microestado ele é igualmente provável. Tá? Então aqui, como que eu conto esses microestados possíveis? Eu pego todos os n aqui vai ser 15, né? São esses espaços, todos esses espaços aqui. E divido o n fatorial, o número de permutações diferentes que eu posso fazer, só que eu vou dividir aqui, por quê? Porque é uma combinação desses n, de modo que n menos estejam indo para trás e n mais estejam indo para frente, mas com essas restrições aqui.
Se eu pego essas duas equações, ó, n igual a n menos mais n mais, e essa daqui, só que dividindo aqui o x pelo a, né, eu fico aqui com um sistema de duas equações e duas incógnitas, que é n mais e n menos. Se eu somo essas duas equações, eu fico do lado direito aqui, eu fico com 2n mais igual a n mais x sobre a. Então, n mais é igual a meio de n mais x sobre a. Se eu subtraio uma da outra, eu encontro que 2n menos igual a n menos x sobre a. Então, n menos é meio de n menos x sobre a. Logo, o meu número de microestados possíveis vai ser uma função de n, como ele já havia adiantado aqui no enunciado, e eu fico então com n fatorial, que dividido por meio de n menos x sobre a, que é o n menos fatorial, multiplicado por meio de n mais x sobre a fatorial, que é esse aqui, esse outro fator aqui no denominador. Encontrado o número de microestados possíveis, eu tenho aqui para o microcanônico que S é igual a K de ln desse ômega que eu acabei de achar. Então, a entropia vai ser dada dessa maneira. A entropia vai ser K ln de tudo isso. Logo, vai ficar K ln de n fatorial menos ln de meio de n menos x sobre a fatorial menos ln de meio de n mais x sobre a fatorial. Vou usar a aproximação de Stirling, porque n é o número de moléculas que compõem o meu elástico, é da ordem de 10 a 23, é muito grande. Então, eu posso aproximar um ln de um fatorial como sendo o número que aparece aqui no fatorial, n, ln de n menos n. Essa é a aproximação de Stirling. Aqui, ó, vai ficar menos, eu coloquei entre colchetes aqui para a gente não errar o sinal, vai ficar meio de n menos x sobre a, logaritmo de meio de nx de n menos x sobre a, menos meio de n menos x sobre a. Aqui vai ficar menos meio de n mais x sobre a, logaritmo de meio de n mais x sobre a, menos meio de n mais x sobre a. Veja que aqui, vamos agora tirar aqui dos colchetes, já aplicando o sinal. Eu fico com n, ln de n menos n, menos meio de n menos x sobre a, ln de meio de n menos x sobre a, menos com menos aqui vai ficar mais meio de n menos x sobre a, aqui vai ficar menos meio de n mais x sobre a, ln de meio que multiplica n mais x sobre a, e aqui menos com menos mais meio de n mais x sobre a. Ora, tirando agora aqui, ó, fazendo a distributiva aqui no meio, vai ficar meio de n menos meio de x sobre a, e aqui meio de n mais meio de x sobre a. Vai cancelar aqui, ó, cancela. Esse meio com esse meio vai dar 1n, com esse n aqui, que está com o sinal negativo, vai cancelar também. Então, a minha entropia, em função do número de partículas que compõem esse elástico, o número de moléculas, vai ser K n ln de n menos meio n menos x sobre a. Esse n foi embora. Esse n cancelou com aquele, esse aqui não aparece, e vai aparecer só então menos meio de n mais x sobre a, ln de meio de n mais x sobre a. O resto aqui cancelou. Bom, essa é a entropia. Vamos agora calcular a partir da entropia e da primeira lei da termodinâmica. A gente sabe que D é dQ mais dW, ele deu dW como sendo menos G dx, e eu sei que dQ é T ds. Logo, dE, energia interna, T ds menos G dx. Se eu passo o dx para lá, fica T ds igual a dE mais G dx. Então, ds vai ser 1 sobre T que multiplica dE mais G sobre T que multiplica dx.
Aqui, uma diferencial exata, eu concluo que G sobre T é igual a del S, del X. A tensão sobre a temperatura, a relação que ele queria, é igual a derivada da entropia com relação a X, tá? Comprimento do elástico. Por isso, como o comprimento elástico ele depende de quanto é essa tensão, né? Você vai ter uma variação de X, né? E de acordo com X, uma tensão diferente dada a temperatura daquele sistema. Bom, agora, como eu tenho entropia, é só derivar. G sobre T vai ser a derivada da entropia com relação a X. Vai ficar K, que é constante, derivada de tudo isso aqui. Como N é um número de moléculas, é fixo, tá? Não depende de X. Eu vou cancelar aqui. Vai ficar só a derivada do que restou. Fico então com... Vou colocar esse menos meio que aparece aqui, ó, em evidência. Então fica menos K sobre 2, derivada do que restou aqui. Fica então G sobre T, menos K sobre 2. Aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho um produto de funções de X. Tá? Então vai ficar derivada do primeiro, N é constante, né? Então fica a derivada do primeiro menos 1 sobre A, vezes o segundo, que é o logaritmo, meio de N menos X sobre A, mais o primeiro, N menos X sobre A, derivada do segundo, que vai ser 1 sobre... Aqui faltou meio, né? Faltou um meio aqui. Ficaria então N menos X sobre A, que multiplica meio aqui no denominador. E aqui teria também no numerador, regra da cadeia, né? Fica meio que multiplica menos 1 sobre A. Tá? Aí o meio acaba cancelando aqui. Mas faltou meio aqui em cima e aqui embaixo. Tá? Aqui, derivada do primeiro, 1 sobre A, vezes o segundo, logaritmo de meio, agora meio de N mais X sobre A. Mais o primeiro, N mais X sobre A, derivada do segundo, ficou faltando meio aqui também, né? Derivada do segundo é 1 sobre meio de N mais X sobre A. Regra da cadeia, meio de 1 sobre A. Bom, veja que aqui cancela, 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 e aí fica menos 1 sobre A, mais 1 sobre A, vai cancelar também. Eu vou ficar com menos K sobre 2, menos 1 sobre A, que multiplica o logaritmo de meio de N menos X sobre A, mais 1 sobre A, logaritmo de meio de N mais X sobre A. Copiando isso para o próximo slide, eu vou ter... Agora eu vou colocar 1 sobre A em evidência, menos 1 sobre A em evidência. Então fica menos com menos mais, K, 2 sobre K dividido por 2 vezes A. E aí eu fico com o logaritmo de meio de N menos X sobre A. Como eu coloquei menos 1 sobre A em evidência, aqui eu fico com um sinal negativo, né? Aqui eu tinha mais 1 sobre A. Então fica menos o logaritmo de meio de N mais X sobre A. Fica então G sobre T igual a K sobre 2A, logaritmo de, regrinha aqui do logaritmo, meio de N menos X sobre A, que divide meio de N mais X sobre A. Lá no início a gente encontrou que N mais é meio de N mais X sobre A, que é o denominador, e N menos é o meio de N menos X sobre A. Então eu fico com G, a tensão, igual a K, passei o T multiplicando, sobre 2A, logaritmo de N menos dividido por N mais. Como N mais é maior do que N menos, esse número aqui está dando entre 0 e 1, tá? Só para esse logaritmo aqui ficar positivo, eu preciso desse número aqui ser maior que 1. Então, vou inverter, tá? Vou colocar N mais sobre N menos e coloco um menos 1 aqui no expoente, que acaba caindo aqui para frente pela regrinha do logaritmo. Então, fica G igual a menos kt sobre 2a,
logaritmo de n mais sobre n menos. Agora, isso é positivo, constante de Boltzmann é positiva, temperatura em Kelvin também sempre positiva, 2A, tudo positivo. Então, o sinal, eu representei aqui a tensão, tá? A gente já tinha achado a relação entre a tensão e a temperatura. Agora eu encontrei uma expressão da tensão em função da temperatura e em função de n, tá? Que eram parâmetros, e x e a são todos parâmetros que ele deu. E aqui eu só fiz essa substituição para encontrar aqui de fato, aqui sendo tudo positivo, com esse sinal de menos, a tensão ela é negativa, tá? Ele havia pedido aí o sinal da tensão, então ela é negativa. Bom, esse foi o exercício 3 da avaliação 3 ali da lista, que caiu aí na primeira prova de mecânica e estatística, disciplina dada aí nesse semestre 1 de 2023 pelo professor Sebastião Mendanha, ali no Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar trabalhando aqui e oferecer esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Valeu, pessoal!